O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lançado em 18 de abril de 1857, e que deu início ao Espiritismo, ou doutrina espírita, é o maior compêndio pedagógico da humanidade. E não temos nenhuma dúvida em fazer essa afirmação, porque em O Livro dos Espíritos nós encontramos um conteúdo que nos leva a uma nova visão sobre nós mesmos e sobre a vida. Aprendemos na leitura de O Livro dos Espíritos que todos somos criados por Deus e que Deus, a lei de Criador, é Pai, porque a sua lei é justa e misericordiosa, que Deus é todo amor e faz o amor vibrar em todas as suas criaturas e em toda a sua criação. Aprendemos na leitura de O Livro dos Espíritos que somos almas imortais, que a vida continua depois da morte, que o corpo biológico é transitório e que todos os mundos por esse universo são habitados. Também aprendemos que existe a lei de progresso, ou seja, que nos faz evoluir, saindo dos instintos para as emoções, os sentimentos e chegando ao espírito puro a que somos destinados. E lendo o Livro dos Espíritos, nós aprendemos o que é a infância, para que serve a infância, como se dá o processo reencarnatório do espírito. E Allan Kardec, no seu diálogo magistral com os espíritos, nos apresenta, a partir ali da questão 360 em diante, ele vai nos apresentar um estudo magnífico sobre a reencarnação, sobre a infância, a criança, quem é o espírito que reencarna, o que devemos fazer com ele através da educação. E ele vai desdobrando os assuntos e tocando na educação aqui e ali. Como, por exemplo, quando chega lá na questão 685, quando num comentário o codificador do Espiritismo nos mostra que precisamos trabalhar a educação moral, aquela que combate as más tendências do espírito, desenvolve as suas virtudes, lhe dá bons hábitos, forma o seu caráter. E lá na questão 917, os espíritos informam que para destruir o egoísmo e o orgulho, que eles apresentam em O Livro dos Espíritos como as duas maiores chagas da humanidade, só existe um caminho: a educação. Porque somente a educação pode transformar a humanidade, como está lá na questão 796. Mas que educação é essa? Kardec nos apresenta a educação moral. E nos adverte, não a educação moral pelos livros, ou seja, não uma educação moral teórica, não, mas uma educação moral que vai levar o educando à prática do amor ao próximo e da caridade. Recordando o nosso Mestre Jesus, quando foi indagado por um doutor da lei, lá da sua época, qual era o maior mandamento da lei. E Jesus retruca ele e diz: o que está escrito? Porque você é um doutor da lei, você é um estudioso. O que está escrito na lei? E ele, então, recordando os 10 mandamentos, deu a resposta: amarás a Deus acima de todas as coisas e de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas havia um problema: o próximo.
quem é o meu próximo? Por que isso era um problema? Porque, à época, os judeus se consideravam o povo eleito de Deus. E, portanto, todos os outros povos eram infiéis e precisavam se submeter ao judaísmo. Então, aquele amarás ao teu próximo como a ti mesmo era muito vago. Quem é o próximo? E eles discriminavam os outros povos. E Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. O samaritano é um judeu da região da Samaria e que não fazia peregrinação a Jerusalém. E, portanto, era mal visto. Então, o judeu samaritano é que socorre o homem que foi assaltado na estrada. Homem, aliás, que não sabemos quem é. Então, podia ser qualquer pessoa. E ele, depois de contar a parábola do bom samaritano, pergunta ao mesmo doutor da lei: das 3 pessoas que passaram pela estrada, quem te parece que usou de compaixão para o homem assaltado? E o doutor da lei não tem outra resposta a dizer a não ser o terceiro, ou seja, o samaritano. E Jesus encerra a lição dizendo: então, vai e faz o mesmo. Portanto, amar o próximo é amar a qualquer um, seja ele quem for. E tudo isso está em O Livro dos Espíritos, mas com a amplitude da alma imortal e da vida que continua depois da morte. Você já parou para ler O Livro dos Espíritos com olhos pedagógicos, com uma visão educacional? Talvez você já tenha percorrido os temas lá no índice e não tenha encontrado em nenhuma parte do índice a palavra educação. Mas ela está lá no seu conteúdo. E diversas questões abordam justamente a educação. Convido você a conhecer o meu livro Educação com o Cristo, onde trabalho justamente as questões do Livro dos Espíritos mais diretamente ligadas à educação e resgatando também os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Portanto, o Livro dos Espíritos é uma obra pedagógica. O Livro dos Espíritos nos traz o Espiritismo, que é, na sua essência, uma doutrina de educação. E por isso o Livro dos Espíritos é fundamental. Não apenas porque é a obra básica do Espiritismo. É também fundamental porque, através do seu conteúdo, nós temos aprendizados que vão nos educar e vão fazer de nós bons educadores, para que possamos trabalhar com os outros, para que eles também se eduquem na educação do espírito imortal que todos nós somos.